Voltamos para a nossa aula 4 e este é o vídeo 3. Bem, há duas interpretações da história que devemos rejeitar, que é a visão cíclica e a visão ateísta ou existencialista de história. Bem, a visão cíclica é a visão grega. Esta visão é grega, pois a ideia é que as coisas acontecem em ciclos infinitamente repetidos, de modo que aquilo que está acontecendo hoje vai se repetir algum dia. Podemos perceber aí no mundo capitalista o ensino de Platão, a moda que vem e que vai e que volta, as palavras, os jargões, certas manias, certos costumes que vêm e que vão, e a vida vai se repetindo. Essa visão cíclica da história elimina quaisquer possibilidades do ser humano olhar para frente e contemplar novos horizontes, pois tudo se repete. A vida passa a não ter mais sentido. É como no passado, aquelas brincadeiras do passado de meninos que ficavam rodando até ficarem tontos e depois não conseguiam se levantar por alguns minutos. Assim é a visão cíclica grega. A vida passa a não ter mais sentido, não ter mais gosto. Tudo é igual ao que passou, nada se cria, tudo se repete, é uma eterna mesmice, como diz lá o Eclesiastes, o Kohelet. É uma eterna mesmice. Para os gregos, a noção de tempo e de história era apenas incorporações imperfeitas de ideais que nunca foram realizados. Você sabe que a cosmovisão platônica é de dois mundos, de dois deuses, um Deus bom e um Deus mau. A criação, a matéria não presta, ela é asquerosa, ela não tem sentido, então o sentido é libertar-se da matéria, a alma se libertar do corpo e ir ao encontro do mundo espiritual onde mora o Deus bom. Então, para os gregos, essa noção de história, de tempo, eram apenas incorporações imperfeitas de ideias ou ideais que nunca foram realizados e que nunca se concretizarão. Então isso faz com que a história fique desprovida de sentidos. E é por isso que temos de eliminar ou não aceitar esse tipo de visão de história, que é a visão grega, que é cíclica. É por isso que os gregos desejavam uma libertação deste mundo, porque se dava a libertação desse curso circular. E essa visão cíclica é incompatível com a visão cristã, que vê a história como um cumprimento do propósito de Deus e como se movendo em direção a um alvo. E nessa realização linear da história, sempre algo novo vai acontecer, porque Deus não para. Deus cria tudo novo. Logo, o mundo não para e somos chamados a viver essa realização histórica. Depois, vou tratar com você, ainda neste mesmo vídeo, da visão cristã de história. Nessa mesma aula, a visão cristã de história. A outra visão que devemos rejeitar é a visão ateísta de história, ou existencialista.
Uma segunda interpretação de história que deve ser rejeitada é esta que acabei de falar, a visão ateísta. O que ela ensina? Que cada pessoa é deixada com o que pareceria ser um total individualismo. Um total individualismo. Cada pessoa deve tentar encontrar o seu caminho da existência não autêntica para a autêntica, através da tomada de decisões significativas. O que quer dizer a existência não autêntica? A existência não autêntica para a visão ateísta de história é quando a pessoa não tem uma influência religiosa, ou melhor, quando tem uma influência religiosa, quando segue alguns princípios, mas segundo qualquer princípio espiritual, esta visão ateísta, ela diz que não há necessidade de religião, não há necessidade de fé. Cada pessoa deve por si mesma, através de uma tomada de consciência, sair desta existência não autêntica para a autêntica, onde a pessoa por si mesma toma decisões significativas para a sua vida. Portanto, a pessoa escolhe o seu caminho. Diferentemente da concepção grega de história, a visão ateísta e existencialista assume um outro perfil. As pessoas são direcionadas a assumirem individualmente a busca por sentidos não cíclicos, bem como construir aquilo que implicará em suas escolhas individuais, deixando de ouvir quaisquer opiniões, principalmente as de cunho religioso, por exemplo. Talvez na tentativa de fugir da visão cíclica, essa crítica existencialista à visão cíclica, ou até mesmo linear, então propõe aí vários caminhos. Você constrói o seu caminho. Ainda sobre a visão ateísta existencialista, ela tem como uma das marcas principais a liberdade. A marca da liberdade da visão ateísta existencialista de história é a secularização. De um lado, a secularização admite não fazer Deus intervir na explicação do universo e nos acontecimentos que dizem respeito ao mundo e ao homem. De outro lado, procura dirigir o próprio empenho e preocupações decididamente para o mundo, para o século, para as realidades apenas terrestres, somente terrestres, cuja beleza, grandeza e valor o homem secularista, movido por uma ideia secularista, já aprendeu a apreciar. Já aprendeu a apreciar. Nega a transcendência e fica apenas com a imanência pura, é a secularização. É a materialização. O homem moderno sente-se maduro, adulto. O homem secular aprendeu a fazer tudo por si e governar-se sozinho, a resolver os problemas sem recorrer a um ser superior. O homem moderno é frequentemente o homem de um mundo sem Deus e de um Deus sem mundo, sem criação, sem acabamento, sem complemento. O homem moderno tornou-se prático, é conduzido para a ação. O que o atrai e absorve completamente é o fazer, produzir, trabalhar. Não mais encontra tempo para pensar, meditar, contemplar e, sobretudo, não mais isso o interessa. Pessoas que vivem mediante como
a filosofia nietzschiana, Nietzsche diz que o homem é um ser transcendental. Ele foi criado para transcender na história, mas para que ele se desenvolva e transcenda na história, é preciso que ele negue qualquer veia religiosa, negue a fé, enfim, não tenha nenhum contato com algum ser superior. Darwin, da mesma forma, Freud, o pai da psicanálise, todos eles naturalistas, principalmente aqui Darwin e Freud. O homem sem Deus. O homem sem Deus. Que não encontra mais tempo para pensar, meditar, contemplar, e sobretudo isso não o interessa. O homem moderno, ele é histórico. Tem muito vivo sentido da história. Para ele, a realidade está em contínuo movimento e nunca tem nada de definitivo e estável, nada de duradouro além de certo limite, limite este que tende a encurtar cada vez mais. Essa característica parece um privilégio, mas talvez um fardo. Ao homem moderno, secularista, só interessam os resultados. É realista e pragmático. Não apela ao transcendente. Somente acredita na potencialidade do elemento racional, fugindo do temor de uma divindade criadora e sustentadora da vida. O homem secular, o secularismo é firmado, é garantido pela ciência, pela comprovação histórica, pela comprovação científica. Ora, onde está Deus? Deus é a razão, Deus é o conhecimento, Deus é a ciência. Então, esta visão ateísta, existencialista, nós devemos rejeitar. No próximo vídeo, nós vamos refletir sobre a visão ou a interpretação cristã da história. No vídeo 4 da nossa aula 4 de escatologia. Até lá, então.